Você lembra deste tweet aqui? Ele virou este vídeo no começo do quadro Boatão do Dia. A realidade, na verdade, é que Nicão... Pois bem, por que eu estou rememorando essa situação? Só porque o Nicão fechou com o São Paulo? Não, não é o caso. É porque na volta do quadro Boatão do Dia, neste sábado, enquanto o Santista espera o acerto, ou não, de Ricardo Goulart com o time, vou citar um que surgiu na internet agora, depois de dias sem o Santista ver nada além de Goulart. Surgiu um botão do Ederson, volante que disputou a última temporada pelo Fortaleza, mas na verdade é do Corinthians. Contrato de 5 anos, inclusive já se passaram 2, tem mais 3. O futuro dele ainda não foi definido pelo Corinthians, nem por ele. O Fortaleza já declarou que gostaria de ficar. O presidente deles, o presidente do Fortaleza, falou à rádio Verdes Mares, lá do Ceará, que é muito difícil ficar com o Ederson, porque ele acredita que o Corinthians vai buscar uma venda ou uma negociação, enfim, empréstimo, sabe Deus, para o exterior. Mas aí, do nada, começou a surgir nas redes santistas o boatão de que o Santos estava atrás do Ederson. Então eu fui pesquisar, porque neste quadro é o que fazemos. Vamos lá. A primeira coisa que eu vi viralizar entre os santistas vem do site Mercado do Futebol, que eu já citei aqui como fonte de outros boatos, mas nunca de notícia, nunca uma notícia surgiu lá. Sempre os boatões acabam repercutidos, porque é daqueles sites que um estudante ou alguém que nunca fez jornalismo, mas gosta de escrever sobre futebol, pode até escrever de forma sincera, honesta, verdadeira, buscando a verdade. Mas ele não é um profissional escrevendo, então às vezes ele só repercute algo que ele viu por aí. E foi o caso, como eu leio aqui no próprio Mercado do Futebol. Santos mira a contratação de destaque do Fortaleza na temporada passada. Isso publicado na sexta-feira. Aí eu fui procurar. Bom, será que eles apuraram ou teve alguma fonte? E a fonte é um tweet, olha só. As movimentações do Santos no mercado não param por aí, era porque ele estava falando do Goulart. De acordo com o jornalista Davi Chinaglia, o clube tem interesse na contratação do volante Ederson, destaque do Fortaleza no Brasileiro, o jogador pertence ao Corinthians, papapá, peteca, peteca. Aí eu falei, bom, onde o Chinaglia falou? Só que antes de lembrar, ou aliás, antes de achar onde ele falou sobre o caso Ederson, relacionando ele ao Santos, eu fiz um exercício de memória. E aí eu lembrei que ele tinha escrito essa história do Nicão. Claro, ele basicamente tweetou sobre de fato um boato, que viram alguém num café em Santos. Esse é o típico boato, é até divertido. Mas aí eu fui ver o que ele escreveu, né, sobre o Ederson. Então vamos lá, abrir o Twitter do Chinaglia. Ederson, bom volante do Corinthians, que aliás é desejado por Santos, Atlético Mineiro, Coritiba. Tem proposta para seguir no Fortaleza. Muitos entendem que o jogador deveria estar nesse elenco do Corinthians em 2022. Foi só isso que está escrito. Que ele apurou que o Ederson tem interesse por parte do Santos, mas também do Atlético Mineiro, também do Coritiba e automaticamente do Fortaleza, que já declarou publicamente que quer. Então assim, esse tweet sobre suposto interesse virou notícia, virou outros tweets, por exemplo, eu sempre busco aqui no Twitter, né? Joguei Ederson Santos. Eu tive que bloquear um Ederson Santos, inclusive, que só falou besteira. Mas no tweet dele, não me seguia nem nada, é só chato. Aí no Últimas, ou Latest, se você usa o Twitter em inglês, eu fui descendo. Ederson Santos, papapá. Aí achei, por exemplo, o vai e vem underline futebol. Ativo no mercado de transferências, o Santos sondou a situação do volante Ederson, destaque do Fortaleza. Basicamente escreveu a mesma coisa. Aí o meu amigo Marlon Noronha, se estiver me assistindo, Marlon, um grande abraço, ele é o dono da Santos Play no Instagram, escreveu algo que teve um burburinho entre santistas. Nada noticiado. Ele fez um comentário, olha só. Eu investiria em um volante de marcação em boa saída, basicamente que é o Ederson faz. Vejo 2 nomes no futebol brasileiro que podem fazer isso, Rodrigo Dourado e Ederson. E aí os santistas começaram a comentar sobre o Ederson, mas o Marlon não falou que tava, falou o gosto dele, só isso, normal. E a página Santos Memes, olha só, 1912, que inclusive me segue, falou boatão do dia, roubando, tô brincando, usando o bordão aqui, o nome do quadro, boatão do dia, Santos com interesse em Ederson do Fortaleza. E aí eu não sei qual foi a fonte dele, ele não cita, mas aparentemente a mesma do Chinaglia. O Ederson teve números interessantes mesmo no Brasileiro, o presidente do Fortaleza, nessa entrevista que eu citei, realmente se derreteu pelo Ederson, falou que gostaria muito de ficar, mas que ele foi tão bem que acha difícil conseguir o reempréstimo, que o Corinthians deve negociá-lo ou utilizá-lo. Ele até fala, utilizar eu acho difícil, porque o Renato Augusto, ele até cita os nomes, deixa a matéria aberta aqui,
Renato Augusto, Cantillo, Paulinho, é difícil o Ederson arranjar espaço, mas eu acho que deveria ter mesmo assim. Mas por isso, por achar que ele é tão bom, acha difícil conseguir levá-lo para o Fortaleza novamente. Enfim, esse é o Boatão do dia. Eu acharia uma peça interessante. O Ederson, de fato, é um bom jogador. Você vê os santistas comentando com elogios, mas não acho que seja tão necessário. A gente listou em algum vídeo recente, ou na live, alguma das lives, enfim, os jogadores da posição ali do meio campo. O Sandri, para mim, é absoluto. Você tem um Camacho, e aí você tem o Jobson, se você quiser utilizar. Acho que já ficou para trás na fila. Você tem jogadores ali, pode até ir para Ivonei, Kevin Maltos, se voltar. Eu sempre esqueço alguém quando eu começo a listar, então eu vou parar por aqui. Mas ele ficaria atrás. O Zanocelo, para mim, também é um cara que mostrou em 2021 que pode marcar e jogar para frente nessa posição de primeiro volante. E de segundo, o Sandri também faz as duas. O Camacho faz a primeira, mas aí você avança o Sandri, você tem o Zanocelo, enfim. Eu não acho uma peça que o Santos precise ir atrás. Sempre defendo aqui. Para mim, tem que ir atrás dos dois laterais. Mas é um Boatão que eu achei melhor apurar a fonte e mostrar para vocês, já que estava esquentando nas redes sociais santistas e os membros aprovaram fazer esse vídeo. Se eles aprovam, eu faço, porque a gente se diverte, tá bom? Beijo para vocês, voltamos a qualquer momento. Tomara que com o Goulart.